dias do governo Bolsonaro. Queria uma avaliação dos lados positivos e dos lados negativos, das controvérsias, das polêmicas e uma explicação para ele ter deteriorado a popularidade tão rapidamente. Pois é, o Bolsonaro, nesses 100 dias, ele tem alguma coisa a comemorar. Ele, por exemplo, o relatório favorável à PEC da reforma da Previdência, numa reunião muito tumultuada da Comissão de Constituição e Justiça, que é uma verdadeira desmoralização do Legislativo. O pacote anticrime do Moro é uma coisa que está tendo muita dificuldade, e eu duvido muito que passe, porque tem muito suspeito lá no Congresso querendo evitar combate à corrupção. De qualquer maneira, é algo que ele conta, né, para voltar a ter os índices de popularidade que ele já teve e não tem mais. Acho também muito positivo a privatização do Salim Matar com os aeroportos e da ferrovia, do trecho da ferrovia Norte e Sul com o Tarcísio de Freitas. Esses são pontos altos do governo, mas tem pontos baixos, baixíssimos, por exemplo, como foi a tragédia da passagem do Vélez Rodrigues pelo Ministério da Educação, uma verdadeira tragédia, uma coisa sem a menor explicação numa área fundamental. O Brasil tem uma educação lamentável e precisa chegar a níveis muito melhores no IDH, né, naquelas avaliações de educação, e não vai ser, não ia ser com o Vélez e nem com o seu substituto, o Abraham Weintraub, que inaugurou a temporada da caça aos comunistas, o que só valoriza os comunistas, né? Em vez de estar cuidando de gestão, que é o que precisa. E também de uma forma desaforada, no discurso de abertura, no discurso de posse, disse que que quem não concordasse com ele, com o Bolsonaro, ia ser demitido. Primeiro, não é assim, não se demite funcionário público assim. Segundo, ele disse que não é autoritário. Não é autoritário, é totalitário mesmo. É coisa de ditadura mesmo. O camarada demitir um funcionário por discordância. Você pode demitir um funcionário por indisciplina, por sabotagem, mas por discordância não pode ser no Estado de Direito. Alguém precisa contar isso para ele, né? Diz que não podia abrir faculdade de filosofia no Nordeste, e no Nordeste era para o nordestino aprender. O nordestino, segundo ele, está destinado a aprender agronomia e veterinária. Tem um certo preconceito nessa fala, não? Muito preconceito e, sobretudo, burrice. Afinal de contas, um dos maiores filósofos do Brasil, Tobias Barreto, era sergipano. Um gênio da raça, da inteligência brasileira, Gilberto Freire, que é pernambucano. Talvez o ministro não saiba, mas Pernambuco e Sergipe ficam no Nordeste. E eu fico imaginando o Gilberto Freire agrônomo, ou o Tobias Barreto veterinário. Então, para completar, tem uma devoção que o Bolsonaro tem pelas redes sociais, que ele não consegue, da qual ele não consegue escapar, e do qual o representante é o seu filho Carlos. Ele disse para o Augusto Nunes, na Jovem Pan, que gostaria muito de ter tido o Carlos como ministro. Isso aí é realmente, quer dizer, o outro lado da história. Se ele queria ter o Carlos como ministro, não havia nenhum problema dele nomear. Não nomeou porque não quis. Agora, o que eu percebo, Pedro, é que o Bolsonaro, ele tem grande entusiasmo por essa coisa da rede social e tal, e muito pouco entusiasmo pelo seu posto Ipiranga, com a reforma da Previdência, e pelo Moro. E muito menos ainda pelo Salim Matar e pelo Tarcísio de Freitas, que são a excelência do governo, mas não são tratadas como deveriam ser.